Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, ouvintes, que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja no lar de cada um. Estamos aqui dando início a mais um programa Culto Cristão no Ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, que nos acolhe nessa tarefa há mais de 30 anos. E há mais de 20 nós fazemos aqui em Nilópolis, com a participação dos integrantes desse programa, um evento em benefício da Rádio Rio de Janeiro, que é o Domingo Especial. É um dia de lazer num sítio, com o almoço incluído e toda a renda em benefício da Rádio Rio de Janeiro. Esse evento vai acontecer no dia 12 de novembro e quem quiser mais detalhes, por favor, anote meu telefone, que é o 21 99 104 1800. Repetindo, 21 99 104 1800. E a gente espera contar com aí o carinho dos ouvintes, principalmente da região da Baixada Fluminense, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, para estar conosco lá e a gente poder conversar um pouquinho, se abraçar e confraternizar. Participando do programa de hoje, eu, João Menezes, meu pai que está aqui, Lidiane Barreto, que fará a leitura da página. Sob a proteção de Deus, é o nome da mensagem. O espírito é Ivone e essa mensagem foi recebida no lar de Teresa. Está contida no livro Evangelho e Vida. Então nos diz Ivone o seguinte: nos dias que passam, repletos de turbulência, as almas se inquietam, atemorizam-se, como se lhes faltasse a proteção do mundo, esquecidas de que estamos sob a proteção de Deus. Até um certo ponto, entendemos que os descrentes e os indecisos assim procedam. Todavia, não os seguidores do Cristo, cuja mensagem eterna é um atestado permanente de sua infinita misericórdia. E muito menos, compreendemos que a inquietação e o temor se instalem no coração dos espíritas e, sobretudo, no coração e na mente dos médiuns. A doutrina espírita é explícita quando nos afirma a posição atual da humanidade, do mundo por ela habitado, posição de mudança pelo término de um ciclo e preparo de outro. Assim, não são naturais as ocorrências que os presenciamos, os quais foram preditas pelo próprio Mestre ao advertir: ao final dos tempos, ouvireis rumores de guerras, surgirão falsos profetas e falsos cristos, que tentarão iludir a muitos. No final dos tempos, a impiedade dominará a tantos que se arrefecerá a fé dos crentes. Por que então o espanto? Por que a inquietação? Ao dizer-nos: não se turbe o vosso coração, porque a casa do Pai há muitas moradas, alertava-nos Jesus que, na mente divina, existem inumeráveis recursos para o socorro de seus filhos, nos momentos em que os problemas inquietantes venham a surgir. Irmãos queridos, pacificai-vos. Essa mensagem de hoje ela tem até um significado muito importante, porque ela está dentro do tema que a gente vai tratar, mas também dentro do que a gente tem visto na humanidade nos dias de hoje, né? Novas guerras surgindo, novos ataques, e a gente fica realmente conturbado. Mas a doutrina espírita que nos esclarece da esperança que temos, que um dia todos nós seremos anjos. E mesmo aqueles que hoje se comprazem no mal também terão seu momento de transformação
e serão espíritos felizes, propensos ao bem. Então vamos orar, pedindo a Deus que abençoe toda a nossa humanidade, a todas as mentes encarnadas e desencarnadas que atentem para a necessidade do amor, do bem e do belo em nossas vidas. Mas principalmente a nós mesmos, que possamos manter a nossa serenidade, a nossa esperança, a nossa fé no futuro e, acima de tudo, nosso compromisso com o bem, com o amor ao próximo. Abençoa cada lar que nos escuta, cada um em seu ambiente de trabalho, onde quer que esteja. Fica conosco, Senhor, no nosso programa, hoje e sempre. Que assim seja. Então nós vamos passar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, ainda, no capítulo 25. E hoje nós vamos ler os itens 6 e 7, que tem como título Observai os pássaros do céu. Allan Kardec utilizou o texto que está contido no Evangelho de Mateus, lá no Sermão da Montanha, que é o capítulo 6, versículos 19 a 21 e depois de 25 a 34. Então essa é a passagem evangélica, que eu digo que inclusive para mim é uma das mais bonitas, porque mostra um outro lado de Jesus, que é o seu lado poético, Jesus como poeta também, né? Então diz o seguinte: não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouro no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis ao saber onde achareis o que comer para o sustento de vossa vida, nem de onde tirar de vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar em um côvado a sua estatura? Porque também vos inquieteis com o vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Então nós observamos aqui, e esse texto de Mateus está falando da solicitude de Deus, quer dizer, aquele carinho, aquele cuidado que o nosso Pai Celestial tem para cada um de seus filhos, E aqui ele faz duas figuras poéticas, que é a questão da gente observar os pássaros nos céus, que voam, que cantam, que alegram as nossas manhãs, e eles estão completamente despreocupados. Os pássaros não estão preocupados com o que vão comer, porque eles sabem onde achar. Apesar de que agora, com o crescimento das cidades, nós vamos tomando um pouco o terreno que era dos animais,
Mas mesmo assim, eles continuam a existir, né, sem preocupação nenhuma, né? E a gente vê pessoas, inclusive, que têm um guarda-roupa abarrotado de vestidos, ou se for homem, né, de ternos, de calças, de blusas, né? E fica olhando assim, quem que eu vou vestir hoje, né? Pelo excesso, né? Porque o pobre, coitado, só tem aquele mesmo. Não tem essa preocupação, porque só tem uma roupa, né? Ou tem duas, né? Uma vai estar lavando, outra está usando, né? Então, a gente vê que as pessoas se preocupam muito, né, com as coisas. Por exemplo, né, se falar, pode haver uma falta aí, por exemplo, de feijão, aí todo mundo corre para o supermercado, compra não sei quantos quilos de feijão para guardar, né? Sem pensar no outro. Sem pensar, inclusive, no outro, exatamente. E esse texto fala de uma coisa que é considerada um dos males principais da nossa época, que é a ansiedade, né? Porque quando ele fala que por que eu vou se preocupar com o dia de amanhã, ele está falando exatamente do sentimento de ansiedade, né? Que a gente às vezes deixa de viver o hoje plenamente porque está preocupado com o amanhã, né? Dizem que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro nas nossas vidas, né? Então, esse excesso de futuro faz com que a gente deixe de viver o presente preocupado com o que pode vir ou o que pode faltar amanhã, né? E como meu pai falou, a solicitude de Deus é para todos, né? Se não falta para as aves, se não falta para os lírios no campo, também não vai faltar para nós. E eu acho muito importante, até quase como um mantra, esse finalzinho aqui, foi até minha esposa, a Jane, que começou a ressaltar essa frase para mim, que é: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. E a gente percebe de fato isso na nossa vida, né? Quando a gente se preocupa em cuidar das coisas de Deus, em fazer a nossa parte na obra da criação, que é o nosso objetivo da encarnação, as coisas fluem na nossa vida, né? As ajudas materiais, as ajudas de amigos. Quando a gente está fazendo uma obra de caridade, as pessoas vêm também, querem ajudar, né? Querem fazer a sua participação. Por quê? Porque a gente está no caminho certo. E Deus dá ferramentas para quem está cumprindo a sua obra, né? E eu, quando eu tenho a oportunidade de comentar esse texto aqui, por exemplo, num estudo que a gente faz às vezes nas casas espíritas, né? Eu sempre dou como exemplo o seguinte: às vezes uma mãe ou os pais, né, levantam, vão ver o filho pequeno e quando colocam a mão na testa da criança, sente que está um pouco quente, a criança está com febre, né? Então a mãe logo entra em desespero, às vezes pega a criança, né, vai vestir-la e sai correndo para o médico, né? E esquecem de orar. Aí eu costumo dizer, aí muitas vezes a gente diz assim, não, mas tem que orar primeiro, não, mas eu não posso perder tempo. Aí eu costumo dizer que a prece é ganhar tempo, né? Exato. Porque se a pessoa primeiramente ora para pedir o auxílio a Deus, eu estou dando essa situação da criança, mas pode ser qualquer outra situação, né? Que a pessoa é lenta logo no desespero, porque quando a gente ora, por exemplo, faz uma prece, por exemplo, se for realmente para levar uma criança ao médico, né, a condução vai facilitar, né? E quando chegar no médico, o médico vai estar lá, vai atender bem aquela criança, né? Então a gente vê que tudo é preparado. Inclusive a gente vai ter o equilíbrio necessário para tomar as decisões certas, porque muitas vezes na ansiedade, nessa questão de fazer as coisas correndo, a gente toma decisões erradas, né? Aí chega no médico e descobriu que esqueceu os documentos em casa, né? Então a prece é aquele momento também da gente reequilibrar nosso raciocínio, nosso pensamento, nosso espírito. E aí começa o comentário de Kardec falando o seguinte: interpretadas a letra, essas palavras seriam a negação de toda previdência, ou seja, não vou me preocupar com nada não, né? De todo trabalho e, consequentemente, de todo progresso. Será que era isso que Jesus queria dizer? Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal fora a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo, foi falado no programa anterior, né? E se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma.
Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe inteligência para fabricá-los. Então, a gente não deve ter preocupação excessiva, mas é claro que a gente tem a nossa parte, a nossa responsabilidade para conseguir essas coisas. E como meu pai lembrou, a prece é uma das ferramentas que a gente tem de encorajamento para seguir adiante. Inclusive ontem no programa de televisão foi mostrado um cidadão lá da Amazônia, que ele era madeireiro, ele viveu, o avô era madeireiro e ele passou também aprendeu com o pai, Então só ele diz que deve ter derrubado mais 60 mil árvores. Nossa. Que era o sustento dele, Mas chegou um tempo que ele, aquele problema que ele deu um estalo, e ele resolveu parar. E começou a mudar um pouco. Ele mora numa vila, à margem de um rio, e fez uma pousada, fez parceria com uma pessoa que tinha um barco, para fazer turismo, e atualmente ele faz parte de uma organização de sustento, da natureza, que é aquele problema da Amazônia com as árvores em pé, que eles chamam, E ele está muito bem, Quer dizer, então ele poderia ter dito, eu não posso mudar de vida, arranjar outra coisa porque não vai dar certo, eu tenho que começar tudo de novo, Não, E até é interessante que o programa terminou com uma frase dele que diz assim, o que eu fiz, meu filho não vai fazer. Muito bem. O filho já está também acompanhando ele nesse trabalho, Exatamente, Ele teve a coragem de mudar, que é necessário muitas vezes na nossa vida, Então continua aqui o item 7 dizendo: não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética, como lembrou meu pai, do lado poético de Jesus, poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acolhe com auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então é exatamente isso que a gente já comentou também, O momento de pausa, o momento de prece, de meditação na nossa vida é para que as ideias fluam com mais naturalidade. Mais clareza. Exatamente, mais clareza que a gente precisa. Quando a gente está muito ansioso, a gente não consegue pensar direito na solução. Às vezes até não pesa nada, Fica completamente travado, a mente fica travada, ou então faz besteira, E aí, mais um pedacinho desse item 7. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nestes casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Então a gente vê aqui a questão da ganância, a necessidade que algumas pessoas têm de adquirir as coisas que não fazem falta nenhuma se a pessoa não conseguir, Mas, infelizmente, isso acontece e os problemas que acontecem no mundo, desde o mais simples até as guerras, acontecem de um modo geral porque o egoísmo, que é uma das grandes chagas da humanidade, está sempre por trás. Quer seja a necessidade de mando, quer seja a necessidade de aumentar a área de um país, como vem acontecendo. Então,
São coisas que não há necessidade realmente. E, por exemplo, em termos de alimentação, né? Se a gente for no supermercado e olhar quanta coisa ali, se não existisse, não faria falta nenhuma. Exatamente. E ficam sempre nas primeiras frente, gôndolas, né? Quer dizer, as pessoas já vão enchendo o carrinho com tudo aquilo que não é necessário, né? Exatamente. E faz mal, às vezes até faz mal, porque tem tantas substâncias químicas, né, para que o produto não perca a validade assim, com muita rapidez, né, para ter mais durabilidade. Eles colocam muita química acabando fazendo mal às pessoas, né? Em vez de alimentar, faz o trabalho inverso, né? Eu só queria também ressaltar que essa recomendação de Jesus, que a gente não se preocupe com o dia da manhã, porque Deus provém, ela é genérica para as nossas vidas, mas nós sabemos que alguns espíritos, eles vêm à Terra com determinadas provações que ele tem que passar, né? Uma delas é a da miséria. Então, em casos isolados de uma programação reencarnatória, vão existir pessoas que realmente não vão ter o sustento, mas aquilo ou foi um pedido daquele próprio espírito ou uma expiação pela qual ele está passando, talvez pelo excesso que ele tenha cometido numa encarnação anterior, né? Então, a gente, quando vê um caso desse de uma miséria extrema, a gente nunca deve considerar que Deus é injusto, porque nós espíritos conhecemos o processo reencarnatório e a importância de cada prova que nós temos que passar, né? Até no livro No Mundo Maior, André Luiz narra um caso de dois espíritos que faziam parte da nobreza da França, lá, acho do século XVI, parece, se não me engano, né? E depois reencarnaram aqui no Brasil, né, numa miséria extrema, uma como avó e a outra como neta, né? E inclusive essa neta, além da miséria, ainda era completamente deformada, né? Então a gente vê que foi uma necessidade do espírito para despertar nela virtudes que eram necessárias para o progresso. A literatura espírita está cheia de casos assim, né? Que as pessoas eram muito ricas e vieram na miséria, apesar de que, eu sempre lembro, né, que muita gente, quando vê alguém com muita dificuldade na miséria, com certeza foi rico na encarnação passada, né? Eu digo, nem sempre, porque se isso fosse verdade, teria uma época do passado que tinha mais rico do que pobre, né? Porque hoje a quantidade de miseráveis é muito grande, né? Então nunca a quantidade de ricos foi muito grande, né? Então a gente não pode generalizar, mas está sendo os casos que são narrados dessa situação, né? E tem espíritos, inclusive, já com uma determinada evolução moral que pedem a prova da pobreza para desenvolver mais a humildade, né? Exatamente. Eu fiz aqui, aproveitando vou dizer assim, o lado poético de Jesus, né, procurei montar esse texto de uma forma, assim, fazendo uma poesia, né? Que eu dei como título Olhai. Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, mas o Pai Celestial, com amor, os alimentam. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam, mas vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Não vos inquieteis, alma querida, pois não sois mais do que eles. Olhai para dentro de ti e para os desejos teus. És mais do que os lírios e dos pássaros dos céus, e acredite fortemente na solicitude de Deus. E assim, Senhor, ao término deste programa, nós te agradecemos essa certeza que temos na solicitude do nosso Pai, Pai de amor, Pai de bondade, que possamos fazer a nossa parte, contando com a ajuda de Deus, dos espíritos desencarnados e também dos encarnados que vêm até nós como amigos, como parentes, como colegas de trabalho, que são anjos na terra auxiliando o nosso progresso. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar. Que
que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.